Vinde, Espírito Santo, aumentai a minha fé, ensina-me a levantar os olhos para o Senhor quando as preocupações tentarem dominar o meu coração. Que eu jamais me esqueça de que Deus continua sentado no seu trono e governa todas as coisas com justiça e amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026. Eu sou Jonas Pinheiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão e minha irmã. Esta é a missão Cura-me. Hoje quero iniciar fazendo uma pergunta para você. O que tem ocupado o trono do seu coração? Talvez você responda o medo, a preocupação, as contas para pagar, uma enfermidade, um problema familiar. Talvez quantas coisas têm ocupado o centro do seu coração. Sem perceber, muitas vezes, damos aos nossos problemas o lugar que pertence somente a Deus. Pensamos neles o tempo todo, pensamos nele o tempo inteiro, dormimos preocupados, acordamos preocupados, vivemos como se eles fossem maiores do que a presença do Senhor. Mas hoje, a palavra de Deus nos desperta, ela nos lembra que existe apenas um e esse rei continua governando o universo. Por isso, neste momento, eu convido você a respirar profundamente, coloque a mão sobre o teu coração e pergunte, Espírito Santo, o que está ocupando o lugar que pertence somente a Deus dentro de mim? Convido você, então, a escutar a palavra de Deus através do Salmo 96, ao qual o refrão vem falando para nós: Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é rei, exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoiam na justiça e no direito. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória, muito acima do universo, porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Meu irmão e minha irmã, olha o que a palavra de Deus vem falando para nós hoje. Aqui o refrão: Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. E porque sois, e mais adiante, ele vai falar: porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes. O salmista não diz que Deus é um rei entre muitos. Ele proclama que o Senhor está acima de tudo, de qualquer coisa, acima das circunstâncias, acima das crises, acima da história, acima de tudo aquilo que hoje nos tira a paz. Os evangelhos nos contam que os discípulos estavam atravessando o mar quando uma grande tempestade começou, o vento aumentou, as ondas invadiam a barca, o medo tomou conta de todos eles. Enquanto os discípulos olhavam para a tempestade, Jesus permanecia em paz. Quando o despertaram, ele não discutiu com as ondas, não negociou com o vento, ele apenas disse: silêncio, cala-te, e imediatamente tudo isso acalmou. Meu irmão e minha irmã, que cena extraordinária! Os discípulos descobriram naquele dia que o vento tem limites, as ondas têm limites, mas o poder de Deus não tem limites. Talvez você esteja hoje enfrentando uma grande tempestade, uma enfermidade, uma crise financeira, um conflito familiar, uma batalha dentro do seu coração, que isso tem perturbado, tem desestruturado você. Mas escuta, hoje esta palavra de Deus: quando Deus ocupa o trono do seu coração, os problemas deixam de ocupar este lugar que é de Deus. Isso não significa que as dificuldades desaparecem de um dia para o outro, mas significa que elas deixam de governar você. Quem governa a sua vida é Cristo. O Rei do universo jamais perde o controle da história. Há uma paz que nasce quando deixamos
paramos de medir Deus pelo tamanho do problema e começamos a medir o problema pela grandeza de Deus. E hoje eu quero convidar você a fazer um gesto de confiança. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine Jesus sentado no trono do seu coração. Agora coloque aos pés dele aquilo que mais tem tirado a tua paz. Não tente controlar tudo. Entregue. Diga: Senhor, tu és o rei da minha vida. Eu confio em ti. Repita essa oração sempre que o medo voltar. A confiança cresce quando aprendemos a devolver diariamente o controle da nossa vida ao Senhor. E hoje, diante dessa realidade, eu quero convidar você a inclinar a tua cabeça, fechar os teus olhos, respire profundamente e renda o teu coração nesta oração. Pai amado, quantas vezes eu deixei o medo governar o meu coração, as preocupações ocuparam os meus pensamentos, as dificuldades roubaram a minha paz. Hoje eu escolho colocar tudo isso diante de ti. Senhor Jesus, tu és o rei da minha vida. Governa os meus pensamentos, acalma as minhas tempestades, fortalece a minha fé. Que eu nunca esqueça que tu és maior do que qualquer problema. Que eu caminhe hoje com o coração tranquilo, sabendo que nada escapa ao teu olhar e que o teu amor continua sustentando todas as coisas. Amém. Meu irmão e minha irmã, convido você hoje a tomar posse do poder desta palavra e que o Senhor, o Rei do Universo, reine hoje sobre os teus pensamentos, sobre as suas decisões e os seus caminhos. Que Ele acalme toda tempestade que hoje inquieta o teu coração. Que os santos anjos guardem a sua casa, proteja a sua família, fortaleça a sua fé e que o Espírito Santo derrame sobre você a serenidade, a coragem, a confiança de que sabe que Deus continua no controle de todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guarde esta verdade hoje no seu coração. O meu problema não está no trono. Deus está e Ele continua reinando sobre a minha vida. Esta palavra hoje fortaleceu a sua fé. Escreva aqui nos comentários: Senhor, reina sobre o meu coração. Hoje vou orar pelas suas intenções. Compartilhe esse vídeo com alguém que está vivendo uma tempestade e precisa recordar que Cristo continua sendo o Senhor da história. Eu sou Jonas Pinheiro. Esta é a missão Cura-me. Que o Espírito Santo conduza hoje cada passo do seu dia. Fiquem com Deus. Até amanhã.